Beleza, beleza. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Sigo aqui gravando as videoaulas para vocês. E hoje eu vou gravar uma videoaula sobre o terceiro período da Era Vargas. Lembrando que nós já falamos sobre o período chamado governo provisório, o governo constitucional, e agora vamos falar sobre o terceiro e último período da Era Vargas, que é chamado de Estado Novo. Então, foram 15 anos, o Getúlio Vargas foi o presidente que governou o Brasil por mais tempo em toda a história do Brasil, por 15 anos consecutivos, de 1930 até 1945. O Estado Novo que nós vamos trabalhar hoje, como vocês podem ver aqui no título, na capa dessa aula, ele foi de 1937 a 1945. Bom, tá errado aqui, acabei de ver que tá Era Vargas de 34 a 45, não é isso, é de 1930 a 45, mas o Estado Novo é de 37 a 45, ou seja, é um período muito importante da história do Brasil, por diversas mudanças que aconteceram na estrutura da economia e na estrutura política do Brasil, né, na forma de organizar o país, mas também porque é o período da Segunda Guerra Mundial. Então é sobre isso que nós vamos falar, o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, começando, a primeira coisa que é preciso falar sobre esse período da Era Vargas, chamado Estado Novo, é que foi uma ditadura. Ou seja, é um governo que não é democrático, que não tem a participação do povo na vida política. O povo não pode votar, não pode ser votado. Além de não ter eleições, também é um período em que o presidente tem poderes extremos. O presidente está, pela lei que foi criada, pela Constituição, que é a lei maior de um país, o presidente tinha muitos poderes. Em 1937, na última aula, vocês viram que em 10 de novembro de 1937, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, ele mesmo estava no poder, ele mesmo estava como presidente, ele dá um golpe de Estado implantando um novo governo. Esse novo governo foi implantado baseado numa fake news, claro que na época não se usava o termo fake news, né? Mas foi baseado numa notícia falsa que foi inventada por um militar adepto do movimento integralista, próximo do Getúlio Vargas. Ele inventou essa notícia e essa notícia foi publicada nos jornais com o nome de Plano Cohen. E o Plano Cohen seria um suposto plano dos comunistas para tomarem o poder no Brasil. Tudo mentira, apesar de que em 1935 chegou a acontecer uma tentativa de revolução comunista no Brasil, que não saiu dos quartéis, ela começou em alguns quartéis e de dentro desses quartéis ela não saiu, mas essa de 1937, o Plano Cohen, era uma mentira, e baseado nessa mentira, o Getúlio Vargas disse: bom, tá aí, povo brasileiro, nós estamos vivendo um perigo e diante desse perigo eu vou criar um novo sistema de governo que vai se chamar Estado Novo. Né? E então, no dia 10 de novembro de 1937, um jurista chamado Francisco Campos redigiu uma constituição. Galera, Constituição, vou explicar para vocês, é a lei, são os princípios legais de um país. Nenhuma lei criada no país pode contradizer a Constituição. Então, a Constituição é o que rege a organização do país. Só que geralmente a Constituição ela é feita por pessoas eleitas, né? Então a gente faz eleições, elege deputados que foram eleitos só para fazer as constituições, a Constituição. Essa Constituição ela não foi feita assim. Ela foi feita por uma pessoa que redigiu essa Constituição, essa pessoa se chamava Francisco Campos, é, e ela foi inspirada em constituições da Europa, de países europeus, especialmente da Itália e da Polônia. Por isso ela recebeu um apelido que é a Constituição Polaca. Polaca era o termo que se usava para poloneses, né? Um apelido, né?
E o que tem de especial nessas constituições? Bem, eram constituições fascistas. Um dos próximos assuntos que vocês vão estudar vai ser o fascismo. A Itália era um país, foi o país onde surgiu o fascismo, né? O Benito Mussolini, o criador do fascismo, esse movimento de extrema direita que prega o fim das liberdades democráticas, o fim das liberdades individuais, prega a repressão a todos aqueles que discordam do governo, repressão e até eliminação. A Constituição brasileira, então, foi inspirada nesses ideais políticos. Por isso ela recebeu o apelido de polaca, em referência à Polônia, a Constituição da Polônia. E uma coisa especial que essa Constituição tinha, né, uma coisa bem diferente, é que ela concentrava muitos poderes nas mãos do presidente da República. Vocês sabem que o presidente ele não governa sozinho, ele tem os deputados e senadores de um lado, fazendo o poder legislativo, e tem do outro lado os juízes, né? O poder legislativo faz leis, vota as leis, o poder judiciário julga quem não cumpre as leis, né? E julga se as leis estão corretas ou não, de acordo com a Constituição do país, e o Poder Executivo tem que organizar o país para que aquelas leis sejam colocadas em práticas, né? Nessa época não tinha nem legislativo nem judiciário. A Constituição até falava que tinha que ter, mas nunca teve eleição para eleger deputados e senadores. Então, o presidente governava por decreto. Ele assinava, assinou, valeu, pronto, valeu. Não tem eleição, não tem votação para saber se aquela medida, aquela lei, ela é boa, é ruim, se ela vale, se ela não vale, né? E além disso, os juízes da época eram todos controlados pelo presidente da República, né? O presidente da República nomeou juízes, controlava o poder judiciário. Então nós temos um presidente da República bombado de poder, o presidente da República com muitos poderes. Beleza? Essa é a principal característica do Estado Novo. Partido político também não existia. Deixaram de existir todos os partidos políticos, eles foram colocados na ilegalidade. Galera, vocês lembram que no período anterior da Era Vargas, vocês devem ter assistido a aula anterior sobre o governo constitucional, existiam dois partidos que foram os primeiros partidos de nível nacional no Brasil, primeiros partidos que tinham atuação no país todo. Eles eram a Ação Integralista Brasileira, que eram os integralistas e eram os defensores dessa ideologia política de extrema-direita chamada fascismo. Vocês vão estudar ainda. Era o fascismo brasileiro. E tinha também a ANL, ALN, desculpa, Ação Libertadora Nacional. Desculpa, ANL, exatamente, eu estava correto. Ação Nacional Libertadora. Era um grupo que se formou para lutar contra a expansão do fascismo. Muito bem. A ANL foi colocada na ilegalidade pelo Getúlio Vargas antes de começar o Estado Novo, tá? Foi colocada na ilegalidade porque o Getúlio Vargas falou que eles queriam fazer uma revolução comunista no Brasil, que eles eram perigosos. E os integralistas continuaram existindo. Porém, quando Getúlio Vargas implanta o Estado Novo e acaba com todos os partidos políticos, os integralistas ficaram muito bravos. Eles acreditavam que em 1938 eles iam disputar eleições para presidente da República e iam disputar com o seu líder chamado Plínio Salgado como candidato a presidente. Por conta disso, eles planejaram e chegaram a executar um atentado contra o presidente da República. Eles tentaram matar o Getúlio Vargas lá no Palácio do Governo, que ficava no Rio de Janeiro, na época, não era Brasília, né? Que ficava no Palácio do Catete, era o nome do Palácio do Governo. Tentaram matar o presidente da República, não conseguiram. Os guarda-costas do presidente reagiram. O próprio presidente da República pegou em armas e se defendeu, pegou na sua arma lá e se defendeu. Algumas pessoas morreram e os integralistas, então, foram colocados na ilegalidade. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um pedaço, um trecho de um jornal da época, de 1938, 8 cadáveres da Guanabara. Guanabara é o Rio de Janeiro, né?
É a maior ainda o número de mortos na batalha travada no Palácio Presidencial. Então, muitas pessoas morreram nessa tentativa de assassinato do presidente feita pelos integralistas. Beleza? Bom, Plínio Salgado fugiu do Brasil depois disso, foi embora para a Europa. Ele só volta depois nos anos 60. E outra coisa importante sobre o Estado Novo é que o Getúlio Vargas procurou criar uma coisa chamada Estado de Compromisso. Espera que eu vou fechar a janela aqui, minha cachorra está latindo muito. O Getúlio Vargas procurou criar um Estado de Compromisso. O que é o Estado de Compromisso? Esse termo foi usado pelo historiador Boris Fausto, que é um pesquisador dessa época da história do Brasil, e ele diz que o Getúlio Vargas ele procurou se colocar acima dos interesses de classes ou de setores da sociedade. Por exemplo, empresários e trabalhadores, e os diversos setores da economia. Ele se colocou acima desses interesses, como se fosse alguém que pudesse fazer um compromisso com todos esses setores para se tentar evitar ou para tentar qual que é a palavra que eu quero usar e não está vindo, para tentar apagar os conflitos que existiam no Brasil, os conflitos de classe, por exemplo, trabalhadores reivindicando salários, reivindicando melhores condições de trabalho, né? O próprio presidente, então ele tenta criar uma coisa chamada Estado de Compromisso, beleza, galera? Que é uma coisa diferente do que existe atualmente ou do que sempre existiu. Claro que isso ele tenta fazer isso, mas é uma coisa que não é possível. Você não pode apagar os conflitos que existem na sociedade só porque você, como presidente, tem essa vontade. Mas ele se colocava como essa figura, beleza? Continuando sobre o Estado Novo, uma instituição muito importante do Estado Novo foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, mais conhecido como DIP. Departamento de Imprensa, como diz o nome, tratava da imprensa e da propaganda. Basicamente, o que o DIP fazia era a propaganda da ideologia do governo, das ideologias do governo, e também a censura. Censurava os meios de comunicação que divulgavam ideias diferentes daquela que o governo, o próprio Getúlio Vargas, defendia, né? Uma dessas ideologias defendidas pelo governo é o chamado trabalhismo. Trabalhismo. Inclusive, existe um partido político hoje chamado PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele foi criado pelo Getúlio Vargas, depois de 1945, baseado nessa ideologia. Essa ideologia, um dos itens principais dessa ideologia, do trabalhismo, é a valorização do ato de trabalhar. Né? O trabalho passa a ganhar um status de coisa que deve ser propagandeada, algo muito bom. O trabalhador, aquele trabalhador honesto e dedicado, passa a ser visto como o exemplo a ser seguido. Principalmente porque o Getúlio Vargas tinha um objetivo muito importante de industrializar o Brasil. Criar indústrias no Brasil. Já existiam, mas eram poucas. E para isso ele tinha que incentivar as pessoas a serem bons trabalhadores, né? Mesmo que as condições de trabalho fossem ruins. Olha só o estado de compromisso. Eles colocam acima dos trabalhadores e acima dos empresários para que haja um impedimento dos conflitos sociais, dos conflitos trabalhistas nessa sociedade. Por isso também, o Getúlio Vargas ele cria uma série de leis sociais e trabalhistas e
leis trabalhistas, gente, vocês não trabalham ainda, acredito, né? Mas elas são leis que protegem o trabalhador. Hoje existe uma coisa chamada salário mínimo, né? Foi criada pelo Getúlio Vargas. Existe férias, também foi criado pelo Getúlio Vargas. Existe descanso semanal remunerado, né? Mulheres grávidas não podem ser demitidas porque engravidaram, limite de trabalho por dia de 8 horas, tudo isso são leis trabalhistas. Nada, uma boa parte dessas leis não existiam até a época do Getúlio Vargas. E além das leis trabalhistas, também foram criadas leis sociais, né, como ampliação do direito à educação, à saúde. E tudo isso, o Departamento de Imprensa e Propaganda tinha como função fazer a propaganda da criação dessas leis. E é muito interessante que ele criava essas leis, ele fazia essa propaganda dessas leis como se elas fossem um presente do Getúlio Vargas, e apresentavam Getúlio Vargas como o pai dos pobres, aquele que presenteia os pobres com essas leis. Tá bom, gente? Isso era uma forma de manipulação política e ideológica utilizado pelo governo da época. Porque, na verdade, o Getúlio Vargas não fez isso porque ele era bonzinho ou porque ele era o pai dos pobres. Ele fez isso porque os trabalhadores estavam fazendo manifestações, greves. Logo que ele assumiu o poder em 1930, teve uma série de manifestações de trabalhadores exigindo direitos trabalhistas, né? Então, e antes dele já existiam diversas manifestações, organizações de trabalhadores. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda distorcia a situação falando que o Vargas era o pai dos pobres. Beleza? Outra coisa interessante, deixa eu ver aqui, tem uma coisa aqui, ó. Tá aqui um exemplo de propaganda da época, tá? É uma propaganda aqui criada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, mostrando que imagem você teria dessa pessoa que está aí nesse desenho, né? Uma pessoa muito, para mim, me parece ser uma pessoa dócil, o verdadeiro pai dos cidadãos brasileiros. Ele está ali junto com crianças, uma criança carregando uma bandeira do Brasil, não é? Então, essa é uma das propagandas do Departamento de Imprensa e Propaganda. A aproximação da figura do presidente com a população é outra coisa muito importante desse período. Vou falar um pouco mais disso já já. Beleza, galera? Agora, tinha outra coisa muito importante. Quando essas leis trabalhistas eram criadas, o Vargas, não à toa, ele decidiu criar essas leis no dia 1º de maio, que foi estabelecido como o Dia do Trabalho. Ele criava essas leis no dia 1º de maio e fazia uma tremenda festa para publicar essas leis. Não era bobo, ele fazia propaganda também. Eram as datas festivas, o 1º de maio era a maior dessas datas. Tenho aqui uma foto para vocês de um exemplo, de um dia desse 1º de maio, num estádio de futebol, em que eram organizados comícios e os estudantes eram convidados a desfilar perante o presidente, né? Tá aí os estudantes carregando bandeiras e uma foto do presidente da República. Esse aí era o estádio do Vasco, o estádio São Januário, que era um estádio localizado numa proximidade popular, uma região popular do Rio de Janeiro. Muita gente, muitos trabalhadores viviam naquela região e ele usava esse local para fazer os comícios dele, né? Fazendo essa propaganda da imagem da pessoa do presidente, como se ele fosse esse pai dos pobres. Beleza, galera? Estava então utilizando a propaganda como uma arma política. Tá bom? Por isso, por essas práticas de propaganda da pessoa do presidente, da aproximação do presidente com o povo, utilizando isso de forma a fazer propaganda eleitoral e propaganda política, alguns historiadores utilizam o termo populista para esse tipo de político. Tá? Então, as práticas populistas são típicas desse governo do Getúlio Vargas, porém, outros historiadores discordam desse termo, então esse é um termo que vem caindo um pouco em desuso, ele vem perdendo importância, mas eu achei importante citar para vocês, porque ele é falado às vezes, né, por aí,
Principalmente jornalistas gostam de usar esse termo. Pessoas que não estudam história, né, a fundo utilizam esse termo ainda. Tá bom? Outra coisa que o Departamento de Imprensa e Propaganda fazia era a divulgação e a propaganda da cultura popular. A cultura popular brasileira, alguns aspectos da cultura popular brasileira passaram a ser valorizados porque o Getúlio Vargas ele procurava fazer um governo nacionalista, né? E é muito interessante que ele foi buscar esse nacionalismo dele em coisas que antigamente, antes dele, eram vistas como ruins. Por exemplo, a capoeira. A capoeira, até a década de 30, ela era proibida. As pessoas, se eram vistas jogando capoeira pela rua, podiam ser presas pela lei da vadiagem. Assim como o samba, né? Pessoas juntas fazendo um sambinha ali na esquina eram consideradas, então, vadios e podiam ser presos. Existia até uma lei para isso. O carnaval também é outro aspecto da cultura popular brasileira que passou a ser valorizado e o Departamento de Imprensa e Propaganda divulgava essas festas e essas práticas da cultura popular. Então você vê que algumas práticas da cultura popular brasileira, principalmente relacionadas à cultura afro-brasileira ou à cultura miscigenada no Brasil, elas passaram a ganhar um caráter de valor positivo, quando antigamente tinha um caráter de valor negativo. Tá bom? E outra característica do Departamento de Imprensa e Propaganda e da ideologia divulgada naquela época por esse governo Vargas era o nacionalismo, como eu já disse antes. Então tinha-se lá a ideia de criar uma imagem do brasileiro, né? E essa imagem do brasileiro é interessante que está em grande parte relacionada à miscigenação, uma parte a miscigenação do elemento oriundo da Europa, né? O branco com o elemento popular negro, e para tentar negar algo que existia e existe ainda, que é o racismo na sociedade brasileira. Né? Era uma ideia de criar a ideia de uma sociedade harmônica, uma sociedade unida, que é novo. Tudo isso era desvalorizado até o Getúlio Vargas. Beleza, galera? E uma última característica que eu vou falar para vocês nessa videoaula, logo vou gravar outra sobre esse mesmo tema, o Estado Novo, é o nacionalismo econômico. O nacionalismo tinha aquele caráter ideológico que eu falei para vocês antes, né? Mas também tinha um caráter econômico. O Getúlio Vargas pretendia industrializar o Brasil. O projeto econômico dele era criar indústrias no Brasil. Só que tinha um tipo de indústria que é muito importante, que não existia no Brasil, que é a indústria de base. Como diz o nome, ela cria a base para as outras indústrias se desenvolverem. Ela produz coisas para outras indústrias e não para o consumo do consumidor, né? Então é a indústria que fabrica aço, é a indústria que extrai o petróleo e transforma o petróleo em gasolina, em querosene, enfim, outros produtos químicos. É a indústria de energia elétrica, tá bom? A indústria de base, beleza, galera? E isso foi feito com dinheiro, com capital estatal. Capital estatal é diferente do capital privado. O capital privado é aquele que vem de pessoas, ou de empresários, ou de empresas. O capital estatal vem do governo. Né? O governo não é a palavra certa, porque o governo muda de tempos em tempos. É um capital que é do Estado, né? Do próprio país, vamos dizer assim. É o dinheiro que vem dos impostos. Então, foi com dinheiro dos impostos que foram criadas indústrias no Brasil nessa época, indústrias de base. Tá bom? Procurou-se também incentivar a substituição de importações. Produtos que vinham da Europa importados passaram a ser produzidos aqui por incentivo do governo. O governo criava mecanismos econômicos de facilitar a criação de indústrias nacionais.
né? Às vezes criando um imposto sobre os produtos que vinham da Europa para que eles ficassem mais caros e incentivar a população a comprar o produto brasileiro, né? Essa é uma das formas, tá bom? Então a gente diz que é uma época de nacionalismo econômico em que houve intervenção do Estado na economia. O Estado intervém na economia, no jogo econômico que acontece no país. E essa intervenção do Estado na economia tinha algumas áreas prioritárias: o petróleo, a mineração, a siderurgia e a energia elétrica. Tá bom, pessoal? O petróleo tem uma coisa muito importante, não foi nessa época ainda. O Getúlio Vargas vai voltar a ser presidente do Brasil alguns anos depois, vocês vão estudar ainda, mas é o Getúlio Vargas que criou a Petrobras. Beleza, galera? Por essa aula é só.